Bem-vindo, criadora, a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Gabriela Rodrigues, eu sou zootecnista e presidente daqui da Poliar. A minha intenção com esses vídeos é sempre trazer mais informações para que vocês, criadores, consigam ter os melhores resultados com seus pássaros aí na sua criação. O vídeo de hoje, ele foi um pedido que veio do Instagram, lá é o Giovanni, que ele perguntou para mim se eu podia falar um pouco mais a respeito de melhoramento genético. Eu achei interessante, vou falar um pouco mais sobre ele, acredito que vai ser até uma aula, porque não tem como falar de melhoramento genético sem eu trazer uma explicação num PowerPoint, numa apresentação. Então eu fiz isso para ficar mais fácil de vocês entenderem, de vocês saberem como funciona e explicar de um jeito fácil, prático e simples. Então, primeira coisa, antes de abrir aqui a apresentação, quero falar para vocês que melhoramento genético, ele é uma parte da criação que demora a ter resultados. Eu já quero adiantar que demora a ter resultados, porque eu sei que vocês são ansiosos, vocês querem, assim, resultado para ontem, mas não é assim que funciona. Por que ele demora? Porque vai nascer um filhote, você tem um casal, vai nascer um filhote desse casal, você tem que esperar esse filhote chegar no período fértil, chegar no período reprodutivo, que às vezes pode chegar a demorar um ano, você vai ter que esperar um ano para começar a ver os resultados. Aí quando você chegar no neto desse casal, porque são os pais, os filhos e os netos, quando você chegar no neto, você vai conseguir refinar o melhoramento genético e falar assim, poxa, ele é bom, ele tem essa característica, eu quero levar essa característica para frente, eu quero melhorar, eu não quero essa característica na minha criação. Você vai conseguir ir adaptando essas coisas de acordo com o que você deseja e com a paciência que você está tendo no melhoramento genético. Então vamos lá. Agora a gente começa com dois símbolos, que esse símbolo daqui da esquerda, né, da minha esquerda, com a setinha para cima, vai ser o símbolo que a gente identifica como símbolo masculino. Então vai ser o macho, o masculino. O que a gente precisa é de um macho, uma fêmea. A fêmea, ela tá aqui do lado com essa cruz para baixo. Então, a gente já sabe que no lado direito estão as fêmeas, no lado esquerdo estão os machos. Então, masculino e feminino. A gente já sabe dessa informação básica. Agora, a gente vai entender um pouco mais do que é o melhoramento genético. Aqui eu coloquei 3 símbolos, um triângulo, uma bolinha e um quadrado, cada um com uma cor diferente, porque cada símbolo desse significa uma característica que você deseja levar para frente. Então, vou colocar que o triângulo é a característica respiratória, a capacidade de fôlego para cantar. A bolinha é a capacidade muscular, então vai ter um bom porte muscular, ele vai ser um pássaro musculoso, vai estar dentro do peso, dentro do que a gente deseja. E o quadrado azul, ele vai ser as penas. Vai ter uma pena boa, uma pena bonita, uma boa produção dentro do período certo de muda. Então a gente tem essas três opções. Quando a gente pensa no melhoramento genético, a gente obrigatoriamente tem que pensar na reprodução. Então, como que a reprodução acontece? 50% do pai, 50% da fêmea. Se você olhar aqui, tem um risquinho, né, dos dois lados. Um risquinho branco que vai dar metade de um triângulo, metade do triângulo do pai, metade do triângulo da mãe. Vai formar um triângulo inteiro do filhote, que ele vai dar o quê? Uma boa capacidade respiratória, ele vai ter um bom aporte muscular e ele vai ter penas bonitas, ele vai ter uma saúde de uma produção de penas. Nesse exemplo daqui, é o filhote perfeito, é a melhor coisa que a gente deseja para fazer dentro do melhoramento genético. Esse é o resultado que todo criador quer na sua criação e fala assim, poxa, é isso que eu quero. É esse o que a gente está esperando. Então a gente já começa com o melhor, né? É isso que a gente tem que fazer. Mas aí a gente tem outras opções que podem acontecer também. Nesse caso, a bolinha que era para ser laranja, né? Uma bolinha que fala assim, poxa, a capacidade muscular é laranja. Ela não veio laranja na minha fêmea, ela veio amarela. Então a capacidade muscular dessa fêmea não é muito boa. Significa que
essa fêmea tem uma tendência a ganhar peso. Então já vai ser aquela fêmea mais devagar, vai ser aquela fêmea mais fofinha, aquela fêmea que você tem que se preocupar mais com a alimentação, com a quantidade de exercício físico que você está fazendo. Mas mesmo assim, dá para reproduzir? Tá. Por quê? Não é porque ela tem a tendência a ficar acima do peso que a gente vai descartar ela. Mas a gente vai prestar atenção nesse filhote. Por quê? Ao mesmo tempo que ele tem a boa capacidade de produzir músculo dos pais, 50% laranja, ele tem a tendência a ganhar peso da mãe. Então, 50% laranja, 50% amarelo. Nesse caso daqui, vai ser aquele pássaro que às vezes você olha e fala assim, poxa, é um pássaro grande. Será que ele é grande? Ou às vezes ele tem a camada de músculo e tem a camada de gordura. Ele tem essa tendência a ganhar peso, então é o pássaro que você, criador, vai ter que cuidar da alimentação dele, vai ter que cuidar dos exercícios físicos. E cuidar é cuidar de verdade, sabe? A ração extrusada, farinhada, mistura de sementes, enriquecimento ambiental, petisco, vitamina na água que você está focando, tudo você tem que prestar atenção. E olha que eu estou falando para você no cuidado pós-nascimento. Isso está dentro dele, a genética já veio para você desse jeito, você vai ter que trabalhar em cima dessa genética. Não tem como você, eu vou fazer um transplante de gene no meu passarinho. Não tem. Você recebeu um passarinho assim na sua mão, você aceita essa genética e trabalha em cima dela. É sua opção aceitar um passarinho com uma genética boa, uma genética mais ou menos que é esse passarinho, ou com uma genética ruim. Então, você entendendo sobre a genética, sobre as características que esse pássaro tem, fica mais fácil para você escolher o teu próximo filhote que vai participar da sua criação. O sangue novo que você vai colocar na criação, é isso que você tem que perceber. Nesse terceiro caso, a nossa fêmea, ao invés dela ter um triângulo roxo, ela tem um losango. Isso significa o quê? Significa que a capacidade respiratória dela é muito ruim. Vamos dizer assim, que seja algo que o pulmão dela é um pulmão menor do que o tamanho normal. E a gente entende, poxa, mas a capacidade muscular dela é boa, a capacidade de produzir penas também são boas. Mas ela tem esse pulmão que fala assim, cara, meu pulmão é pequeno. O pulmão, vamos pôr assim, o pulmão deveria ter um tamanho 5. Mas o pulmão dessa fêmea é 2. E fala assim, mas o meu pulmão é tamanho 2. A única coisa que eu posso fazer é oferecer metade do tamanho do meu pulmão pro meu filhote que vai vir. E ela vai oferecer metade de um losango. Só que quando a gente olha nesse meio que seria esse filhote, metade de um triângulo, metade de losango, dá alguma forma geométrica conhecida? Eu não sei, olhando aqui nessa imagem, eu não consigo identificar nada que eu fale assim, é um hexágono, é um retângulo, não é nada, né? Uma arte abstrata, talvez. E eu coloquei esse exemplo aqui de propósito porque, nesse caso, principalmente sendo um pulmão, um órgão extremamente importante para a vida do passarinho, esse pássaro, ele às vezes pode não conseguir se desenvolver dentro do ovo. Então, seria o caso de uma morte embrionária. Seria aquele momento que você olha e só fala assim, não tem o que fazer. Porque se tem que entrar com o pulmão 5, aí o pai deu 2,5. 2,5, teria que vir 2,5 da mãe. Mas a mãe só tem 2. Aí a mãe ofereceu 1. Então ficou 3,5 a capacidade do pulmão. E o passarinho não consegue respirar com o pulmão 3,5. Ele precisa de no mínimo 4. Então, nesse caso, ele não vai ter como respirar. Esse filhote, ele não vai para frente. Aqui, mas morreu dentro do ovo. Não sei o que aconteceu. Às vezes pode ser isso. Nessa questão aqui, que a fêmea tem um pulmão pequeno, pode ser que o criador não conseguiu enxergar essa questão por motivos óbvios. Não tem como saber o tamanho do pulmão, não tem como analisar, mas ele passou essa fêmea para frente e viu que não deu certo. Mas se você é criador, você tem o intuito de reproduzir os seus pássaros, analisa os resultados que você está tendo com as suas fêmeas, com os seus machos, porque o melhoramento genético é algo que vai melhorando com o passar do tempo, não é algo estático, algo que você fez hoje, pronto e acabou. É algo que está sempre se adaptando, melhorando, e você
criador deve ser responsável por isso. E lembra, o melhoramento genético é uma parte. Não adianta nada você pegar esse primeiro passarinho, esse primeiro caso do filhote perfeito. Ah, mas eu tenho um filhote perfeito que tem uma ótima genética, os pais, os avós, os tataravós e todo o resto da árvore genealógica é maravilhoso. Se você alimentar ele só com alpiste, ele não vai alcançar o potencial que ele tem com uma alimentação ruim, com um ambiente sujo. Então, melhoramento genético é uma pequena parte da tua criação. Alimentação, cuidado com a limpeza, prevenção de doenças do jeito certo, também está incluso nesse cuidado com o melhoramento genético. Porque se você pegar esses 2 pássaros campeões e oferecer só o piste, só para isso para eles não vão conseguir nem se reproduzir. Presta mais atenção no que você está fazendo, no tipo de alimentação que você está oferecendo. Quando eu falo prestar atenção, é saber mais sobre os nutrientes que você está oferecendo e não estou oferecendo porque é bom. Se você é uma pessoa inteligente, você sabe que nem sempre o é bom funciona. Mas se você quer saber por que o bom às vezes não vai funcionar, tem mais informações aqui na legenda. Agora me fala, você gostou desse tipo de vídeo? Você gostou dessa mini aula? O que você achou? Porque se vocês gostaram, eu trago mais informações desse estilo aqui para vocês.